Histórias que inspiram. Pessoas que transformam. Olá, eu sou Fernanda Barreto Naves, sou procuradora do Trabalho no Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo. E este é o podcast Histórias e Pessoas, o podcast dos 35 anos do MPT-ES. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Leandro Maia Tovar, que é técnico do MPU na área administrativa. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigada por ter atendido ao nosso convite. Um convite tão tranquilo assim, né? Com base de muita persuasão, né? Nós temos servidores que são um pouquinho tímidos e que a gente teve que fazer um trabalho de convencimento. Pois é. Mas pode ficar tranquilo, esse é um bate-papo. A gente quer só conversar sobre o MPT, sobre você, sobre a sua trajetória e ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor os seus sonhos, os seus desejos, enfim. Vai ser um bate-papo muito legal, te prometo. Sim, pode deixar. Bom, então vamos começar. O Ministério Público do Trabalho está completando 35 anos aqui no Espírito Santo. E há quanto tempo você faz parte dessa jornada, dessa trajetória? Então, eu entrei em 2013, em agosto, né? Então, esse ano de 2026 fazem 13 anos que eu estou no MPT. Inicialmente, fui para Cachoeira de Itapemirim, fiquei lá 1 ano e 8 meses e retornei para Vitória em 2015, né? Fiquei de 1 ano e 8 meses. Retornei em 2015. Praticamente só fiz a mudança lá da sede da PTM, que funcionava no prédio da Oi lá, e aí a gente foi para outro lugar e eu já vim para Vitória, né? Eu só fiz a mudança mesmo. Mas eu estou muito feliz aqui no MPT, há 13 anos já. Hoje eu estou atuando, hoje eu sou chefe de gabinete, né, da doutora Janine, procuradora-chefe, né? Mas já tem 13 anos aí que eu estou sempre atuando em gabinete. Muito bom, muito legal. E o que te trouxe ao Ministério Público do Trabalho? Como é que você veio parar aqui? Você sempre quis ou você não conhecia? Como é que foi sua trajetória aí nessa parte de concurso, de estudos? Me conta um pouquinho. Então, em 2007, eu comecei a estudar para concurso, né? E aí eu tive aula, inclusive, com o Dr. Valério, que hoje é o desembargador, né? E aí foi quando eu conheci o direito do trabalho, eu comecei a estudar para tribunais, né? E eu fiz o concurso primeiro em 2010. E aí, em 2010, eu acabei não passando na prova. Eu tinha ficado em sexto, sétimo lugar geral, só que não passei na prova discursiva. E aí foi engraçado que em 2013, quando teve o concurso que eu passei, eu não ia fazer, porque eu já estava no TJ e eu não ia fazer o concurso porque eu não estava estudando, já tinha largado o estudo faz tempo. E aí um amigo meu lá do TJ falou assim, era o último dia, faz que você vai passar. Aí eu falei, cara, eu não vou passar, não estou estudando, é muito concorrido, 27 mil pessoas. Ele falou, faz que eu vou passar, senão eu pago para você. Mentira, gente, amei, amigo, parabéns pela iniciativa, adorei. Quem tem amigo tem tudo, tá vendo? Pois é. Aí eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, fiz a inscrição, mas falei, também não vou estudar não. Acho que isso tirou um peso um pouco do concurso para mim, né? E tudo que eu tinha estudado para o concurso de 2010 eu ainda lembrava, então eu sabia muita coisa do MPU quando eu passei. E aí eu entrei em 2000 e passei em 9º lugar, né? Nossa, que chique, adorei, arrasou. Aí eu cheguei, fui para Cachoeiro, depois passei também para o Ministério Público Estadual, quase troquei o MPT, porque eu estava em Cachoeiro, estava muito longe de casa, longe da família, né? Então, muito calor, muito calor. Cachoeira é famoso por ter calor. E aí eu cheguei a cogitar, só que aí eu falei, não, vou ficar aqui porque é uma carreira melhor, né, do que a estadual, é uma carreira federal. E eu gosto muito do Ministério Público do Trabalho, né? Em Cachoeira eu fiz algumas coisas legais, aqui também atuando com a doutora Janine, na época eu fui atuando com a doutora Renata, né, um tempo. E eu gosto muito da atuação da área fim da investigação, sabe? E eu acho interessante, né, porque quando a gente conversa com os servidores, com os colegas procuradores, a gente vê que muitas pessoas vieram para o MPT meio que por acaso, né? Então, no seu caso, você já estava em outro concurso, teve um abençoado de um amigo que falou, vai lá, te deu essa força, e você veio parar aqui, teve a oportunidade de trocar e decidiu ficar. Então, eu acho muito, são coincidências, ou destino, né? Para quem acredita, para quem não acredita, que trazem a gente onde a gente está hoje, né? Mas sabe que foi até uma sorte eu cair no MPT, porque na época que eu passei no concurso nosso, 2013, existia um gancho ainda no concurso. Então,
eu escolhendo o local, a gente foi escolher o local, né? E eu sendo nomeado para aquele local, eu tinha que ficar 3 anos naquele lugar. Então, foi por isso até que eu pensei em trocar o MPE, né? E aí, ficar 3 anos no lugar, eu só poderia trocar com alguém do mesmo ramo e dentro do mesmo estado. Então, eu não poderia trocar dentro do MPU como Sim. todo. Eu dependia de trocar com alguém do MPT, por exemplo, né? E aí, na hora de escolher o local, eu falei, eu quero algo que é mais perto de casa, né? Só que era muito mais restrito. O MPF tem mais gente. Se eu fosse adotar a razão, Teria ido pro MPF. pro MPF. Só que eu falei, poxa, o MPF não é uma matéria que eu gosto muito. Eu gostei realmente de direito de trabalho. Eu falei, se eu voltar, eu quero ficar perto de casa, né? E acabei que deu certo, porque eu consegui a permuta. Ainda com um ano e 8 meses, eu consegui um servidor daqui para ir para lá. Nossa, que maravilha. Então, no final das contas, tá tudo certo, gente. Isso. E assim, nesse tempo todo que você tá aqui no MPT, tem algum caso, algum projeto, alguma coisa, alguma atuação que tenha te marcado assim profundamente, que você lembre, nossa, foi muito bom aquilo, ou então foi muito desafiador, alguma coisa que tenha te marcado positivamente ou negativamente, você escolhe. Não, tem várias coisas positivas, principalmente quando eu estou atuando com a doutora Janine desde 2018, né? E ela é uma procuradora muito atuante nessa questão de destinações, né? Então eu lembro de uma destinação que a gente fez para o CAM, foi noticiado até recentemente, né? Que a gente, eu não vou saber o nome, tá? Do equipamento, é pleximógrafo, alguma coisa assim, que é um procedimento, um equipamento para detectar doença respiratória de Legal. pessoal que trabalha com sílica, né? E é um equipamento que a gente conseguiu no processo de uma empresa, não lembro a empresa, mas era processo grande. E aí custava 320 mil esse equipamento. E a gente conseguiu na justiça trazer um equipamento que é da Alemanha. É um equipamento que só tem 3 no Brasil hoje que fazem e para atender o SUS, né? Olha que maravilha. Então, é uma coisa que a gente faz muito isso. Hoje a gente está na chefia, não está fazendo mais, mas é algo que, assim, eu gosto sempre de falar do cidadão Leandro, sabe? Que está lá fora e olhando para o que o servidor Leandro está fazendo. E eu acho que dá um certo orgulhinho, sabe? Quando a gente olha o que a gente faz. Pena que a sociedade não sabe, né? Então, um podcast como esse, né? Nosso objetivo aqui exatamente claro, além de trazer para o nosso público interno, né? Os nossos servidores, terceirizados, estagiários, procuradores, membros, além de trazer essas nossas situações, nossas trajetórias, nossas curiosidades pessoais, é levar também para a sociedade como um todo um pouquinho da nossa atuação, um pouquinho de quem nós somos. E eu acho muito interessante que muitas pessoas relatam, né, quem trabalha no MPT, a maior parte das pessoas relata exatamente isso que você acabou de relatar, que a pessoa trabalhadora, né, servidora e a pessoa cidadã se encontram, né, porque o MPT tem exatamente esse caráter de transformação social. E achei bem legal esse exemplo que você trouxe, porque mostra um pouquinho de como que a nossa atuação impacta aí para outras searas. E falando aí um pouquinho também da atuação, vamos de bastidores agora. Teve alguma situação, algum caso curioso, inusitado ou engraçado que você participou, que você teve a oportunidade de vivenciar aí na sua trajetória? Teve cachoeiro. Conta. Conta o babado, gente, adoro, fofoca. A gente recebeu uma denúncia de trabalho escravo, né, lá em Cachoeiro. O tema é pesado, mas a situação é engraçada. E aí a gente foi investigar. Na época, o doutor Jailson foi distribuído para ele, né? E aí ele falou, vamos lá? Eu falei, vamos. A gente tava com um carro lá, a gente mesmo dirigia os carros. Vamos lá, vamos. Chamamos a superintendência, chamamos a Polícia Rodoviária Federal, né? E fomos lá para poder ver a fazenda onde estavam os trabalhadores escravos. Aí a gente chegou lá na praça da cidade, para se localizar, porque é um monte de rua que as leva acesso, né? Aí a gente perguntou, você sabe quem é fulano de tal? Aí o cara falou, meu primo. E vem cá, ele tem trabalhador por aqui? Tem, fica ali, e apontando, sabe? Falando tudo. E aí... X9, o famoso X9. Falou que o cara leva em caminhão lonado, tava tudo certo. Tava tudo assim. Meu Deus do céu. Aí chegou o doutor Jailson e começou a conversar com ele. E aí o carro da Polícia Rodoviária Federal, ele deu uma volta. E aí ele parou de frente assim pra gente. Porque ele parou de frente, saiu os caras com a bengala, o fuzil, né?
O cara olhou, doutor, ele abriu um olhão assim pra gente e falou, é primo longe, hein? É primo longe. Eu não tenho nada a ver com isso, é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Então, é primo longe. Aí a gente brincava na época, não sei nem se o doutor Jailson lembra disso aí. Certamente lembro, Jailson é uma memória boa. E aí a gente brincava de primo longe, assim. Já adorei, vou adotar esse bordão, tá, gente? A partir de agora, vamos adotar todo mundo. Quando você tiver algum problema, primo longe, é primo longe. Cara, não queria se comprometer com nada ali, mas falou tudo. Amei. E também um pouquinho mais de bastidor. O que as pessoas normalmente não imaginam sobre o dia a dia do seu trabalho, que você pode compartilhar aqui com a gente? Olha, não sei, assim, de imaginar. Não imagino o trabalho que dá fazer uma destinação, por exemplo. Entendeu? Gente, vocês não imaginam o trabalho que dá fazer uma destinação, tá? Pelo amor de Deus, concordo. Sabe por quê? Porque, assim, a gente tem que pensar que é dinheiro público, né? Então, quando a gente está destinando o dinheiro público, você tem que, primeiro, tomar cuidado para quem você está destinando e como é que você vai acompanhar aquilo, né? Então, e durante a pandemia, por exemplo, teve alguns casos, uma escola de Marilândia pediu para a gente uns tablets e tal. E, assim, a gente falou, para ensinar as crianças do rural, né? Uhum. Eles iam pegar, colocar o conteúdo no tablet, entregar, e aí recolher durante a semana e tal. E aí a doutora Janine destinou, não era caro, assim, era barato. E eles ficaram uns 3 meses ali ainda prestando conta, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro público para não cair nos desvios, né? Não cair nas más destinações. E, assim, mas dá um trabalho, porque toda essa parte de validação e acompanhamento para o procurador e para a equipe também é um trabalho dá muito suor. É mais fácil a gente destinar, por exemplo, para um fundo do que para um lugar desse. Entendeu? Mas aí, quando a gente deixa no profundo, a gente não vê o que a gente mais gosta, talvez, né? Ou pelo menos a mim, uma coisa que me move muito, que é exatamente essa transformação social. Essa reversão em prol da própria sociedade, da própria coletividade atingida por aquela ilicitude que nós estamos investigando, né? E eu não faço a destinação, quem faz é a doutora Janine, né? Mas toda parte do... A gente tem que acompanhar. E é isso, gente. Não é só escolher, né? A gente tem que acompanhar, fiscalizar, prestar conta. E ler os relatórios, ver se está tudo certo, realmente eu acho que as pessoas não imaginam o trabalho que dá. O trabalho que esse trabalho dá. Um bom exemplo, gostei. Bom, qual conselho que você daria para alguém que está começando agora no MPT? Para você, aliás, qual conselho você teria se dado, talvez? O que você falaria para você no começo de carreira ou para alguma outra pessoa que esteja aí começando? Olha... assim, o conselho é se preparar para o trabalho. Como, aliás, a gente falou num outro episódio, é você se preparar para o trabalho e saber que aqui vai ter bastante, sabe? Tipo, principalmente para gabinetes, né? Que a gente é uma regional muito enxuta, né? Então, a gente tem poucos procuradores aqui. A gente, por exemplo, estava olhando São Paulo, mais de 40 ofícios. Também é uma megalópole, né? Mas aqui a gente tem poucos procuradores, a gente tem muitas áreas a senhora de São Mateus. Ali você pega grandes centros industriais. Em 17 cidades, muita indústria, né? Então, assim, tem muito trabalho. Então, aquela questão que a gente tem de quem está de fora, de a pessoa olhar e falar bem assim, não, agora é Marajá, o servidor público não vai trabalhar, né? Eu até hoje trabalhei em vários órgãos públicos, eu nunca presenciei esse negócio de não ter trabalho, né? Tanto quanto uma empresa privada, não tem a mesma pressão, não tem o mesmo índice de assédio, né? Não tem o mesmo assédio, mas trabalho tem, entendeu? Então a gente não pode deixar isso para quem está entrando saber, arregaça as manguinhas e vai, né? Porque senão não vai dar certo. Mas é um trabalho gratificante, né? É. E o que te motiva, assim, a vir todo dia trabalhar? Além de ter que pagar boleto, né, gente? Pagar boleto todo mundo tem que pagar. Independentemente de motivação, a gente tem que pagar, porque senão o nosso nome vai lá para Dona Serasa, né? Então, além de ter que pagar os boletos, o que te motiva a vir trabalhar? O que te orgulha no seu trabalho aqui no MPT? Então, eu acho que o que me motiva ainda é essa coisa do bem da sociedade. Eu acho que se ficasse muito
naqueles trabalhos burocráticos, sabe? De, sei lá, um Detran. Não desmerecendo quem trabalha no Detran, Claro. né? Mas aquele trabalho muito de receber, você está prestando um serviço, você não está dando uma contrapartida, sabe? Você está basicamente arrecadando e dando documento, arrecadando e dando documento. Acho que isso daí me deixaria um pouco mais chateado, sabe? Sim. Eu gosto de investigar, eu gosto da... A doutora Janine brinca que quando eu pego o ranço, eu saio. Adoro! Qual signo você é? Eu acho que os Áries. Nossa, gente, é porque para quem não entende signo, Áries, apelido de ariano, é Satanás, tá, gente? Então agora eu vou ter que tomar cuidado com as perguntas aqui, Pois é. sem muita intimidade, para não pegar ranço. Pega ranço de mim não, viu? Não, pode deixar. Mas é isso. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer aqui e muita atividade. E aí, eu acho que o que me motiva é exatamente isso. A possibilidade de fazer algo com o dinheiro que eu estou recebendo, entendeu? Claro, se eu ganhar na Mega Sena hoje, Mas aí, né, meu amigo, eu falo com a doutora Janine, ó, ganhar não na tem Mega... jeito. Que a gente ganha na Mega Sena, ninguém nunca nem mais vê a gente. Não, nem família. Não tem jeito. Aí cada um vai fazer o que faz melhor, gastar com o que gosta. Eu proponho agora um ping-pong, que é um bate-bola, rapidinho. Eu vou fazer umas perguntinhas, aí eu quero que você responda em uma palavra ou uma frase bem curtinhas. Pode ser? Tá, vamos ver. Então tá. O MPT em uma palavra. Trabalho também. Trabalho. Orgulho também. Orgulho, gostei. O que a sua profissão significa para você? A fonte de renda, né? Um sonho. Ganhar na Mega Sena. Já que a gente falou, né? Sonhar não custa caro, é de graça, podemos sonhar o que a gente quiser. Assim, eu não tenho muita aspiração, né? Mais assim de... Por exemplo, eu tenho um sonho de viajar, mas no trabalho eu acho que eu sou bem realizado, sabe? Então, no trabalho eu não vejo muito, talvez, reajustes, entendeu? Gostei. Mas, fora isso, é mais na vida pessoal. Viajar, aquele negócio todo que a gente curtir, né? Nossa vida também, né? Legal. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o significado desses 35 anos do MPTES. Eu tenho 13 anos, né? Então eu sou bem novinho, assim, no MPT. Mas eu acho que, assim, é importante a gente ter o Ministério Público do Trabalho perto da sociedade, perto das pessoas. A gente vê que quem chega aqui no Ministério Público do Trabalho chega realmente necessitando, chega realmente buscando uma ajuda. E eu acho que o Ministério Público do Trabalho, a gente tem que atuar sempre para ser esse ponto de apoio que as pessoas realmente precisam, entendeu? Sem julgar, sem pré-julgar as pessoas, entender qual é o lado delas e tentar auxiliar elas na melhor forma possível, entendeu? Então, acho que a mensagem que eu poderia dar é essa, tipo assim, vamos atuar para poder atender a sociedade, que é quem nos paga, né? Da melhor forma possível e tentar prestar um serviço com qualidade e zelo. Maravilhoso, gente. Eu queria te agradecer pela participação, né? Você tirar esse tempinho para vir participar desse bate-papo, se abrir, né? Porque, querendo ou não, são experiências particulares. Você, assim, concordou em abrir isso para a gente. E te parabenizar pelo trabalho realizado. Eu sei que a Janine, ela trabalha com muita felicidade em te ter como servidor, né? Nunca trabalhei diretamente com você, mas eu sei que você é muito bem elogiado. Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa comprometida e que está aí fazendo o seu trabalho e trazendo orgulho, não apenas para sua chefa, mas também para sua família, né? E eu quero passar o bastão para o próximo. Qual colega daqui que você gostaria de indicar para participar, né? Vamos colocar alguém na berlinda, gente. Já que ele é tímido, vamos ver quem que ele vai indicar. Olha, eu acho que... Sabe uma pessoa muito boa, assim, que eu acho que teria boas experiências? O Renato de Castro, do segundo grau, lá que atua do segundo grau. Trazer essas vivências de segundo grau também, para a pessoa entender que o MPT não é só a investigação de primeiro grau ali, mas também tem muita coisa sindical, essas experiências aí.
Eu acho que é muito válido, assim, e é muito bom também de falar também. Vamos ver se ele topa, né? Vamos ver se ele topa, né, gente? Aí, ó, Renato, fica a dica, tá? Fica o convite. Vamos ver se a gente faz um trabalho de convencimento igual a gente fez com o Leandro, uma persuasão um pouquinho mais assim, né? Bom, enfim, muito obrigada. E é isso, gente. A gente encerra mais um episódio do nosso podcast Histórias de Pessoas, o podcast para celebrar os 35 anos do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo. Muito obrigada e até a próxima. Até, tchau. Podcast oficial dos 35 anos do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.